Ela jurava que estava em casa, mas a foto do reflexo no óculos entregou tudo. O clique da notificação soou como um trovão na quietude da noite. Não era a notificação de um novo e-mail de trabalho, nem uma mensagem de um grupo de amigos. Era a imagem perfeita de uma mentira, tão cristalina e fria quanto as lentes escuras dos óculos que Ana usava na foto. Léo sentiu o estômago revirar. Sua mente antissonolenta acelerou em 1000 por hora. Ana havia enviado a foto com a legenda: morrendo aqui em casa com essa gripe horrível, amor. Sinto muito por não ter conseguido fazer o jantar. A imagem mostrava o rosto pálido de Ana, cabelos despenteados, um lenço de papel amassado na mão, e uma xícara de chá fumegante. O cenário era o quarto deles, ou pelo menos parecia ser. A manta de tricô da avó dela, as almofadas que ele havia comprado em Veneza, a mesinha de cabeceira com o livro que ela estava lendo. Tudo no lugar, tudo familiar. Exceto por um detalhe minúsculo, quase imperceptível, que Léo, com sua mente analítica e um olhar treinado para padrões, capturou no reflexo das lentes de seus óculos de leitura. Não era a poltrona marrom escura que ele insistira em comprar, nem a estante de livros abarrotada que forrava a parede oposta. Era um pedaço de luz, um brilho neon distorcido, que formava o contorno inconfundível de um letreiro. Um letreiro que ele conhecia muito bem, e que definitivamente não pertencia à decoração aconchegante do apartamento deles. Léo ampliou a imagem, seus dedos tremendo levemente. Sim, era ele. O leão dourado estilizado com a boca aberta em um rugido silencioso, o símbolo do Covil do Leão, um clube de jogos clandestino que ele frequentara anos atrás, em um período sombrio de sua vida. O coração de Léo começou a martelar no peito. Era impossível. Ana, sua Ana, a mulher que detestava qualquer tipo de risco, a arquivista metódica, a defensora ferrenha da rotina, não poderia estar naquele lugar. Não poderia estar mentindo. Ele se levantou da cama, o lençol de seda escorregando, e caminhou até a sala, onde a temperatura do ambiente parecia ter caído uns 10 graus. O relógio na parede da cozinha marcava 23 horas e 37. Ela deveria estar dormindo. Ou mais precisamente deveria estar morrendo de gripe na cama, como ela havia dito. Ele pegou o celular de novo, relendo as mensagens anteriores. Cheguei em casa, amor. Já tomei remédio e estou na cama. Te amo. Eram mensagens curtas, mas carinhosas, as de sempre. Exceto que agora cada palavra soava oca, uma fachada meticulosamente construída. Ele voltou para o quarto e olhou para o lado vazio da cama. A ausência dela era um buraco frio, um abismo de desconfiança que se abria entre eles. Ele tentou ligar, 2 vezes. Sem resposta. Apenas a voz mecânica dela na caixa postal. A mente de Léo fervilhava com perguntas. Por que o Covil do Leão? Ana nunca sequer jogou baralho. Ela considerava o jogo uma perda de tempo e dinheiro, uma atividade fútil e perigosa. Ele se lembrava de quando a levou a um cassino uma vez anos atrás, e ela se sentiu tão desconfortável que pediu para ir embora em menos de 1 hora. A ideia de Ana, sua Ana, sentada em uma mesa de pôquer clandestina, sob as luzes neon de um letreiro de leão, era tão absurda quanto perturbadora. Ele começou a repassar os últimos dias, as últimas semanas. Houve algo estranho? Pequenas ausências? Desculpas vagas? Agora, com a lente da desconfiança, tudo parecia se encaixar de forma sinistra. As longas horas no escritório dela, as reuniões de última hora que a impediam de atender o telefone, o cansaço inexplicável que ela atribuía ao estresse do trabalho. Ele havia aceitado tudo, confiando cegamente na mulher que amava. Ele pegou as chaves do carro, o coração batendo descompassado. Não podia ficar ali esperando. Precisava de respostas. Precisava ver com seus próprios olhos. A viagem até o Covil do Leão foi uma tortura silenciosa. O caminho, que antes era uma rota para o esquecimento e a adrenalina, agora era um túnel para a incerteza e a dor. Ele estacionou o carro a algumas quadras de distância, em uma rua escura e mal iluminada. O clube ficava em um porão discreto, atrás de uma fachada de loja de conveniência abandonada. Apenas um leão dourado enferrujado na porta indicava sua verdadeira natureza. Léo desceu as escadas, a música abafada e o burburinho de vozes se intensificando a cada degrau. O ar estava pesado com fumaça de charuto, uísque e uma tensão palpável. O barulho de fichas se chocando e risadas forçadas preenchia o ambiente. Seus olhos varreram o lugar, procurando por ela. E então ele a viu, não sentada em uma mesa de pôquer, como ele havia imaginado, mas em um canto mais escuro, atrás de uma divisória de madeira. Ela não estava jogando. Ela estava conversando intensamente com um homem alto de terno impecável com um sorriso quase imperceptível, mas que a Léo parecia carregado de malícia.
Aquele era Marcos Bianchi, um dos tubarões do submundo do jogo, um homem com uma reputação tão impecável quanto perigosa. Ana estava pálida, muito mais do que na foto, e seus olhos estavam arregalados de medo. Ela gesticulava, a voz baixa, quase inaudível, mas Léo conseguia sentir a urgência em suas palavras. Aquele não era o comportamento de uma mulher que estava ali por prazer ou para uma aventura. Ela estava em perigo. O ciúme, que até então borbulhava em seu peito, deu lugar a um pavor gelado. Ele se aproximou, esgueirando-se entre as mesas, o coração na garganta. Ele podia ouvir fragmentos da conversa. A dívida, não tenho mais como pagar. Por favor, Marcos. A dívida? Ana tinha uma dívida com Marcos Bianchi? Aquilo não fazia sentido. Ana era meticulosa com as finanças. Eles não tinham segredos financeiros. Ou pelo menos ele pensava que não tinham. Marcos riu, um som seco e cruel. O tempo acabou, Ana. Eu te dei uma semana. Agora, o que temos aqui é o que me interessa. Marcos olhou para ela de cima a baixo, seus olhos fixos em algo mais do que o dinheiro. A implicação era clara, e o sangue de Léo gelou nas veias. Ele sentiu uma fúria crescente, um instinto primitivo de proteção. Antes que pudesse agir, antes que pudesse sequer pensar, outro homem, um guarda-costas gigantesco, colocou a mão no ombro de Marcos. Problema, senhor? Marcos apenas sorriu e apontou para a foto no celular de Ana, a mesma foto que ela havia enviado a Léo. Parece que a sua namorada não está sozinha, Ana. Seu marido é um homem bem curioso. Léo congelou. Como ele sabia? Ele havia sido descoberto. O guarda-costas de Marcos se virou e seus olhos encontraram os de Léo. Ele não teve tempo de reagir. Um soco forte no rosto o fez cambalear. Ele caiu no chão, a visão embaçada, o gosto metálico de sangue na boca. O pânico de Ana foi o último que ele viu antes de tudo escurecer. Léo acordou com uma dor latejante na cabeça e um cheiro forte de mofo e desinfetante. Ele estava amarrado a uma cadeira, em um quarto escuro e úmido. Seus pulsos e tornozelos estavam doloridos. A porta se abriu, revelando a silhueta de Marcos Bianchi. Que surpresa desagradável, Sr. Mendes. Sua esposa é uma mulher de muitos segredos, não é mesmo? A voz de Marcos era calma, controlada, mas a ameaça por trás dela era palpável. O que você quer? Léo perguntou, a voz rouca. Ana não tem dinheiro. Marcos riu, um riso sem humor. Dinheiro? Ah, Léo, não é só dinheiro que me interessa. O que eu quero é algo que sua esposa tem e que ela está se recusando a me dar. Ele caminhou até uma mesa pequena, iluminada por uma lâmpada fraca. Ali estava Ana, também amarrada, seus olhos marejados de lágrimas e medo. Léo, me desculpa, ela sussurrou, a voz quebrada. Não peça desculpas, Ana. Peça desculpas por me esconder as coisas, Léo disse, a raiva misturada com a preocupação. Marcos sorriu. Que drama familiar. Tão previsível. Ele virou uma pequena televisão ligada na mesa. No noticiário, um repórter falava sobre a recente aquisição da Alvorada Tech por uma grande multinacional. Um negócio bilionário que estava sendo saudado como um marco para a cidade. Alvorada Tech. Sua esposa, Sra. Mendes, é arquivista-chefe de lá, e ela tem acesso a informações privilegiadas. Informações que valem muito, Léo. Muito mais do que qualquer dívida que ela possa ter. A primeira plot twist se revelava. Ana não estava envolvida com jogos clandestinos por uma dívida pessoal de dinheiro, mas por causa de um segredo corporativo. Ela tinha em seu poder informações críticas sobre a fusão da Alvorada Tech, documentos que poderiam desestabilizar o acordo e, por extensão, o mercado financeiro da cidade. Marcos Bianchi não era apenas um jogador, ele era um agrupador de informações, um manipulador de mercados, usando a dívida para forçar Ana a lhe entregar o que ele queria. Mas que dívida? Ana, entre soluços, finalmente revelou a verdade. Não é a minha dívida, Léo. É a dívida de papai. O pai de Ana, um homem que sempre foi visto como um pilar de integridade na comunidade, um professor universitário aposentado. Havia acumulado uma dívida de jogo astronômica anos atrás. Uma dívida com Marcos Bianchi. Ele havia escondido isso por décadas com medo de envergonhar a família. Recentemente a doença de sua mãe havia esgotado suas economias, e Marcos havia reaparecido, exigindo o pagamento. Ana, para proteger os pais, havia se enfiado naquela toca de leão. Ela estava tentando comprar tempo, encontrar uma solução, sem envolver Léo e sem manchar a reputação de seu pai. Ela estava se sacrificando para salvar a família. Está gostando da história? Para nos apoiar, curta esse vídeo, siga o canal e ative as notificações. A frase que antes parecia deslocada, agora se encaixava na mente de Léo como um convite irônico à sua própria tragédia pessoal.
Sua vida, a vida de sua esposa, estava sendo manipulada com reviravoltas dignas de um roteiro. Marcus riu, um som cruel. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, não é mesmo, Ana? Ele se inclinou sobre ela, seus olhos frios e calculistas. Agora, os documentos. Ou seu querido pai, e talvez seu marido, vão ter uma pequena conversa com meus associados, ponto. Léo sentiu um desespero crescente. Ele precisava fazer algo, mas estava amarrado, impotente. Foi quando um detalhe no quarto chamou sua atenção, algo que a dor e o pânico inicial o impediram de notar. Um pequeno arranhão na parede, um padrão de desgaste no concreto, que ele conhecia muito bem. Era o mesmo arranhão, o mesmo desgaste, em um dos esconderijos onde ele mesmo costumava guardar seus próprios segredos. A segunda plot twist, a mais chocante de todas, começou a se desdobrar na mente de Léo. Ele não havia apenas frequentado o covil do leão. Ele havia sido um jogador profissional, um dos melhores, antes de conhecer Ana e tentar deixar aquela vida para trás. Ele sabia que Marcus Bianchi era seu antigo rival, e ele também tinha uma dívida. Não de dinheiro, mas de um favor. Um favor que Marcus vinha cobrando há anos. Uma informação sobre um dos outros jogadores que Léo tinha manipulado em uma partida de alto risco. O arranhão na parede, a umidade no ar, o cheiro peculiar do lugar. Este não era apenas um dos inúmeros esconderijos de Marcus. Este era o esconderijo. O mesmo lugar onde Léo havia passado noites de terror, fugindo dos homens de Marcus, depois de uma aposta que deu muito errado. Léo olhou para Marcus e então para Ana. O sorriso de Marcus se alargou. Vejo que você se lembrou, Léo. Nosso pequeno segredo. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, nossos caminhos se cruzariam novamente. E pensei que seria divertido ter a oportunidade de ter a sua esposa como garantia. Uma moeda de troca. Você me deve, Léo. E agora sua esposa me deve. Que conveniente. A verdade era um soco no estômago. Léo não estava ali por acaso. Ele havia sido atraído, manipulado, parte de um jogo muito maior do que ele imaginava. Marcus não estava apenas atrás dos documentos de Ana. Ele estava se vingando de Léo, usando a mulher que ele amava como peão em seu jogo sujo. Léo começou a suar frio. Ele havia prometido a si mesmo que nunca mais voltaria àquela vida. Ele havia construído uma fachada de normalidade, uma vida feliz com Ana, enterrando seu passado como jogador e manipulador. Mas Marcus havia desenterrado tudo, expondo a podridão que ele tanto tentou esconder. E o mais doloroso, Ana, a mulher que ele amava e tentava proteger, agora estava sofrendo por causa de seus próprios erros passados. Ele olhou para ela, buscando perdão em seus olhos. Ana, que havia descoberto a mentira de seu pai, agora descobria a mentira de seu marido. A dor e a traição em seu rosto eram indisfarçáveis. Marcus se aproximou de Léo, segurando um canivete e cortando as cordas que o prendiam. Você tem uma chance, Léo. Pegue os documentos para mim. Traga-os aqui, e sua esposa e seu pai estarão livres. E eu esquecerei nossas pequenas desavenças. Para sempre. Ele lançou um olhar para o canivete. Mas se você tentar qualquer gracinha, ou se não conseguir os documentos, bem, as consequências serão bastante desagradáveis. Para todos os envolvidos. Ele soltou Ana, que cambaleou para os braços de Léo. Ele vai me seguir, Ana sussurrou, apontando para um dos brutamontes de Marcus que os observava de perto. Eu sei, Léo respondeu, a voz carregada de uma nova determinação. Mas eu vou consertar isso. O plano de Léo era arriscado. Ele sabia que não podia simplesmente entregar os documentos a Marcus. Ele precisava jogar o jogo de Marcus, mas a seu favor. Ele precisava de tempo. Ao longo da semana seguinte, Léo e Ana agiram como se estivessem cooperando. Ana simulava ir ao trabalho, mas passava horas em casa, trabalhando freneticamente em seu computador. Não para Marcus, mas para um plano próprio. Léo, por sua vez, usava seu conhecimento do submundo do jogo e sua astúcia para se infiltrar na rede de Marcus, buscando pontos fracos, brechas. Ele se reconectou com antigos contatos, pessoas que ele havia ajudado ou manipulado no passado, agora chamando favores que ele esperava que fossem pagos. Ele descobriu que Marcus estava trabalhando para um grupo de investidores ainda mais poderoso e sombrio, que queria desestabilizar a fusão da Alvorada Tech para lucrar bilhões. Ana, com sua mente brilhante e seu acesso aos arquivos da Alvorada Tech, não estava apenas esperando ser resgatada. Ela estava usando sua posição para criar um contra-ataque. Ela havia identificado a vulnerabilidade no plano de Marcus. Ele precisava dos documentos originais, não apenas cópias. Os documentos continham códigos de segurança e criptografias complexas que só poderiam ser decifrados com a infraestrutura da própria Alvorada Tech.
Ela começou a plantar informações falsas, a criar trilhas digitais enganosas, a montar uma armadilha meticulosa para Marcos. A tensão entre Léo e Ana era um fio tênue, mas a urgência da situação os forçava a trabalhar juntos. As desculpas e as revelações dolorosas ficariam para depois. Agora, era uma questão de sobrevivência. Eles se comunicavam em códigos, usando frases dissimuladas e linguagens duplas, cientes de que poderiam estar sendo observados e ouvidos. Meu avô, Arthur, com sua intuição aguçada e sua experiência de vida, percebeu a gravidade da situação. Embora não soubesse todos os detalhes, ele se ofereceu para ajudar, utilizando seus conhecimentos em eletrônica e mecanismos. Ele instalou dispositivos de escuta e câmeras minúsculas, transformando a casa em um centro de operações improvisado. Ele se tornou o ponto de contato, o mensageiro discreto, o observador silencioso. O dia da troca se aproximava. Marcos exigiu um encontro em um armazém abandonado no porto, um local isolado e sob seu controle. Léo e Ana sabiam que era uma armadilha, mas não tinham escolha. Eles iriam, mas não sozinhos. Léo contatou um ex-parceiro, um hacker brilhante conhecido como o Gato, que agora trabalhava para uma agência de segurança privada. O Gato, em troca de um favor antigo de Léo, concordou em monitorar a situação à distância e acionar as autoridades caso algo desse errado. No dia marcado, o ar estava carregado de umidade e tensão. O armazém estava escuro, iluminado apenas por algumas lâmpadas penduradas. Marcos estava lá com seus capangas, sorrindo de forma vitoriosa. Ana carregava uma maleta que supostamente continha os documentos. Léo estava ao seu lado, seus olhos varrendo o ambiente, procurando por qualquer sinal de perigo. Os documentos, Ana, Marcos disse, estendendo a mão. Ana hesitou, seus olhos encontrando os de Léo. Ele acenou imperceptivelmente. Ela abriu a maleta. Em vez de documentos, havia um dispositivo eletrônico piscando, conectado a um microfone. Isso é para você, Marcos, Ana disse, a voz firme, apesar do tremor em suas mãos. Um pequeno presente de despedida. No mesmo instante, o Gato ativou um sinal, e a gravação de todas as ameaças de Marcos, de sua manipulação, de seu plano de fraude financeira, começou a ser transmitida para uma rede global de notícias e para as autoridades. Marcos empalideceu. Sua vadia, ele gritou, tentando agarrar a maleta. Mas Léo foi mais rápido. Ele jogou a maleta no chão, e o dispositivo explodiu em uma nuvem de fumaça e faíscas. A distração foi o suficiente. O Gato havia alertado a polícia local e uma equipe de operações especiais que cercou o armazém. A sirene das viaturas rasgou o silêncio da noite, e a fumaça começou a dissipar. Os capangas de Marcos foram rapidamente dominados. Marcos, furioso e desesperado, tentou fugir, mas foi interceptado por Léo, que com um golpe rápido e preciso o imobilizou. Enquanto a polícia prendia Marcos e seus homens, um inspetor se aproximou de Léo e Ana. Recebemos uma denúncia anônima com uma gravação de suas conversas. Parece que o Sr. Bianchi não foi muito discreto. Ele lançou um olhar curioso para a maleta fumegante. E o que é isso? Ana sorriu, exausta, mas vitoriosa. Apenas um pequeno lembrete de que a verdade, por mais que se tente escondê-la, sempre encontra um caminho para a luz. Nos dias que se seguiram, a história de Marcos Bianchi e de seus parceiros foi capa de todos os jornais. A fusão da Alvorada Tech foi temporariamente suspensa, e uma investigação federal foi iniciada. Ana e Léo foram chamados para depor, revelando a teia de mentiras e manipulações. O pai de Ana, aliviado, finalmente confessou sua dívida e buscou ajuda. A família deles, embora ferida, começou um processo de cura. A relação de Léo e Ana, no entanto, estava em frangalhos. A mentira de Ana, motivada por uma tentativa de proteção, e a mentira de Léo, fruto de um passado sombrio, haviam abalado profundamente a confiança entre eles. Eles buscaram terapia, um caminho árduo para desvendar as camadas de segredos e ressentimentos. Léo enfrentou seus demônios, sua culpa por seu passado no jogo, sua incapacidade de ser honesto com a mulher que amava. Ana, por sua vez, precisou confrontar sua tendência a carregar o peso do mundo nas costas, a se sacrificar em silêncio. Eles aprenderam que o amor não próspera na sombra de segredos e que a verdadeira proteção começa com a verdade, por mais dolorosa que ela seja. O processo de reconstrução foi lento, doloroso, mas necessário. Eles tiveram que se despir de todas as suas máscaras, de todas as suas defesas. Ana, com o tempo, descobriu uma força interior que nunca soube que possuía. Ela não era mais apenas a arquivista metódica, ela era uma mulher resiliente, capaz de enfrentar o perigo e lutar por aqueles que amava. Léo, por sua vez, encontrou a redenção na honestidade.
Ele usou seu conhecimento do submundo para ajudar as autoridades a desmantelar outras redes de crime, tornando-se um consultor valioso para a polícia. A foto original, aquela que entregou tudo, tornou-se um símbolo, não da mentira, mas do ponto de virada do momento em que a escuridão começou a ser dissipada pela luz da verdade. Os óculos de Ana, com o reflexo do letreiro do Covil do Leão, eram agora um lembrete constante de que por trás de cada imagem, há sempre uma história mais profunda, mais complexa e muitas vezes mais perigosa do que os olhos podem ver. Eles nunca se esqueceriam daquela noite, daquele armazém das sirenes. Mas juntos aprenderam que a vida é um jogo de estratégia e coragem, e que às vezes, é preciso derrubar as próprias paredes para construir um futuro mais forte e verdadeiro. E que no fim das contas, a maior aposta de todas é a confiança mútua. A história deles era um testemunho vivo de que, por mais que a vida tente nos derrubar com mentiras e enganos, o amor verdadeiro, construído na base da honestidade e do perdão, sempre encontrará um caminho para a vitória.